Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um bloco de aula de redação aqui na Redaçãozinha. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Glécia, eu faço parte aqui do time RDZ e nesse bloco de aula nós vamos trabalhar aqui o parágrafo de conclusão. Aqui no canal do YouTube tem a estrutura completa da redação, seguindo aqui o modelo da redaçãozinha, tá? Então pode procurar aqui que tem ensinando vocês a fazer o parágrafo de introdução completo, parágrafo de desenvolvimento e agora aqui o parágrafo de conclusão. O objetivo dessa aula é justamente te ajudar a tirar esse medo aí do seu coração, essa trava mental que você tem em relação à redação dissertativa argumentativa. Essa estrutura vale tanto para a prova do Enem quanto prova de concurso público, ok? A ideia desse projeto aqui é justamente para ajudar os alunos do cursinho do Milton Salles, na qual eu sou voluntária de redação. Além disso, esse vídeo também irá subir para a minha plataforma de vídeos. Para quem não sabe, eu tenho um curso online no valor de R$19,90 mensal. E não precisa de cartão de crédito, tá, gente? O pagamento é feito via Pix. Todo mês você faz o seu pagamento. Agora, quem quiser pagar o valor integral também pode ficar à vontade. Não é valor recorrente, tá? Então, se você entrar em agosto, você vai pagar de agosto até o dia da sua prova, tá? Então, é bem tranquilo. Além disso, nós temos também aqui a mentoria individual no valor de R$300 mensais. Então, observe, veja qual que é a modalidade que melhor te atende e venha fazer parte aqui do mundo Redaçãozinha. Será um prazer receber todos vocês. Bom, sem mais delongas, então o projeto dessa aula aqui de hoje é falarmos então sobre o parágrafo de conclusão, ok? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente dar início aqui então a esse estudo da conclusão da redação. O que que é a conclusão da redação, gente? É o último parágrafo do seu texto, ok? Não tem como você ir para a prova do seu concurso público ou para a prova do Enem se você não conhece as regras do jogo, ok? E que regras são essas, Glécia? A regra, principalmente do parágrafo de conclusão. Vou só abaixar aqui, começar a tocar uma musiquinha aqui na televisão, que ela tá em stand-by. Senão vai atrapalhar aqui minha concentração. O que que acontece, gente? Na prova do Enem, lá no parágrafo de conclusão, o último parágrafo do seu texto, você precisa seguir uma regra. E essa regra, gente, ela é obrigatória. Glécia, mas você está sendo redundante. Não, gente, é porque eu tenho que falar mesmo, eu tenho que berrar para vocês isso, de que é obrigatório fazer tudo que eu vou colocar em tela aqui para vocês, tá? Existe no Enem, eu vou até começar aqui a fazer com vocês a competência 5. Aqui a competência 5. Essa competência 5, ela é exclusiva para avaliar se você, aluno, fez a proposta de intervenção. Então, se você está indo fazer o Enem esse ano e você não faz ideia do que o Enem quer de você, então essa aula aqui vai ser assim, perfeita para você, tá? Então já anote aí no seu caderno. No parágrafo de conclusão da redação, eu preciso fazer proposta de intervenção. No parágrafo de conclusão da prova de redação, eu preciso fazer proposta de intervenção. Ão, proposta de intervenção. Então, não tem como você ir para sua prova sem fazer essa proposta de intervenção, sem saber quais são as regras do que você deve colocar nessa proposta de intervenção no parágrafo de conclusão. Glécia, eu não faço ideia, eu não sei o que tem que colocar. Por isso que você está assistindo essa aula aqui, tá? Então, na aula de hoje, você vai aprender a fazer a proposta de intervenção completa para a prova do Enem, que se encaixa também na prova de concurso público, tá bom? Então, ó, acorde para a vida. Isso que eu vou mostrar aqui hoje para vocês é obrigatório você ir para a prova sabendo. E como que eu vou decorar, Glécia? Como que eu vou memorizar? Treinando, não tem fórmula mágica, tá? Esses elementos que eu vou colocar aqui para vocês, vão ser obrigatório para a prova sabendo ele, tá? Então você vai ter que anotar,
que eu até sugiro que você faça? Escreva bem bonitinho no seu caderno, numa folha em branco, coloridinho, todo fofinho. Tire uma foto e coloca de descanso de tela do seu celular. Por quê? Eu tenho certeza que você passa horas e horas do seu dia com a cara enfiada no celular. Então, todas as vezes que você pegar no seu celular, você vai ter que ler aqui os elementos da proposta de conclusão. E por meio da leitura repetida, você irá memorizar. Então, não tem como você ir para o Enem sem saber isso daqui de cor e salteado. Você já tem que começar a fazer a conclusão e já lembrar: opa, aqui na proposta de intervenção eu tenho que fazer uma proposta. E essa proposta tem 5 elementos obrigatórios. Então, esses 5 elementos obrigatórios você é obrigado a memorizar, tá? Glécia, e se eu não quiser memorizar? Você não vai ser aprovado, você não vai tirar nota alta, tá? Então eu até brinco com os meninos o seguinte: você não é obrigado a nada, a não ser que você queira tirar 900 mais na redação. Agora, se você realmente quer tirar 900 mais, você vai ter que ser obrigado aqui a memorizar os 5 elementos, tá? E não é impossível, tá, gente? São só 5 elementos, então você consegue. Você memoriza tanta coisa nada a ver aí na sua vida, por que que você não vai memorizar isso daqui? Então, a ideia de tirar uma foto e colocar no descanso de tela do seu celular funciona. Ou se você imprimir, colocar na frente da sua, sei lá, pensa em aonde que você mais vai na sua casa. Ah, toda hora eu abro meu guarda-roupa, então coloca na porta do guarda-roupa. Tá bom? Não precisa ser necessariamente uma foto. Você pode escrever no papel e pregar. Mas é para você olhar, 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 repetir, repetir, repetir até memorizar, ok? Então, bora lá recapitulando. Você vai fazer a proposta você vai fazer o parágrafo de conclusão do seu texto, da sua redação, e esse parágrafo de conclusão é o último parágrafo do seu texto. Você pode fazer essa conclusão de qualquer forma? Não, não pode, não pode, porque a competência 5 do Enem, ela é exclusiva para avaliar a proposta de intervenção. Logo, se existe uma competência que avalia a proposta de intervenção, você precisa fazer essa proposta de intervenção para você ser pontuado. Se você não faz essa proposta de intervenção, você tira 0 na competência 5, ok? Então ninguém tá brincando aqui, não. Eu tô falando muito sério com vocês, tá? Larguem de preguiça. Eu falo com vocês e vocês, ó, vocês ficam aí pagando de doido, não paguem de doido. Então, bora lá. Quais são esses elementos, então? Então, vamos lá. 5 elementos obrigatórios. Se é obrigatório, gente, não é opcional. Glécia, por que você tá falando essa besteira toda? Porque vai ter aluno que vai falar: mas eu sou obrigado a saber isso. Sim, você é obrigado, tá? Então, acorda pra vida. Os 5 elementos obrigatórios que devem aparecer na sua proposta de intervenção. O que que deve aparecer, então, no último parágrafo do seu texto, parágrafo de conclusão? Você precisa trazer uma proposta de intervenção para os problemas que foram apresentados no seu texto, caso o seu tema seja negativo, ou você precisa criar uma proposta de intervenção para ampliar os elementos que foram apresentados no seu texto, caso o tema seja positivo, ok? Projeto de texto tem que estar à risca, viu, gente? Então, quais são esses 5 elementos? Quem irá resolver? Aqui é o que a gente também chamaria de agente, que tem aluno que conhece como agente. Então, dentro da sua proposta de intervenção, você precisa falar quem que vai resolver o seu problema. Se o tema de redação é negativo, ou quem que vai ampliar isso, esses elementos aqui dentro da minha redação. Quem que vai ampliar isso aqui para acontecer de forma universal no Brasil? Será o agente de intervenção. Então você tem que sinalizar, você tem que escrever quem que vai fazer isso, ok? Calma que nós vamos por parte a parte. Além disso, o que que você tem que colocar aqui como 5 elementos obrigatórios? O que será feito? Então pensa aqui comigo. Alguém vai fazer algo, seja o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, seja a própria família, o próprio indivíduo, as empresas privadas, as ONGs, enfim, quem você quiser. A Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de São Paulo, ó, caguei para quem quer o agente. Esse agente, ele precisa fazer alguma coisa.
Então você tem que sinalizar, você tem que escrever o que que esse agente vai fazer, ok? Eu sempre falo com os meninos o seguinte: você não tem a opção de ligar para o corretor. Ah, deixa eu ligar para o corretor aqui e falar, ah, corretor, é isso aqui que eu queria dizer. Não existe essa possibilidade no seu texto. A sua única ferramenta é escrevendo. Então não fique deixando nada subentendido para corretor, não, tá? Que corretor não tem bola de cristal para adivinhar aquilo que você queria escrever. Então, você precisa deixar claro tudo o que você quer falar no seu texto, sobretudo aqui na proposta de intervenção. Então, diga quem vai fazer. Ah, é a Prefeitura de Belo Horizonte. Perfeito. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte é o seu agente. O que que a Prefeitura vai fazer? Diga, escreva exatamente o que que ela vai fazer para fazer essa proposta de intervenção, ok? E escreva, gente, nada de fazer mistério aqui na proposta de intervenção, não, tá? O que será feito? É o nosso segundo elemento. Depois, como isso será feito? Porque não basta você apenas dizer que algo precisa ser feito. Você tem que mostrar também como isso será feito. Quais são as ferramentas utilizadas para resolver este problema? O que será feito para ampliar o debate desse assunto, desse tema de redação, da sua tese? Então você tem que falar como isso será feito. Nós vamos fazer na prática isso daqui também, tá? Depois, detalhamento. Aqui eu digo, no máximo, 3 exemplos. Aluno meu já sabe isso. No máximo, 3 exemplos. Então, nós vamos colocar aqui na proposta de intervenção 3 exemplos, 3 possibilidades de como isso será feito. Vai ser com auxílio de profissionais? Quais profissionais? Dê nome aos bois. Eu falo isso muito aqui com vocês nessa proposta de intervenção. Dê nome aos bois. Ah, não, Gleice, nós vamos fazer projetos sociais. Quais projetos sociais? Como que esses projetos sociais eles serão executados? Ah, vai ser na periferia. Então, deixe claro que é na periferia. E aonde na periferia? No meio da rua? Não. Nos postos de saúde, nas escolas municipais, no CRAS, nas ONGs da periferia. Então, dê nome aos bois, dê 3 exemplos. No máximo, 3 exemplos. Claro, pode acontecer de você só lembrar de um, de dois, ok? Mas, no máximo, 3 exemplos. E, por fim, a finalidade. O porquê você está fazendo essa proposta de intervenção? Qual é o seu objetivo de realmente resolver essas teses? Por que você quer ampliar esse tema de redação? Então, essa é a ideia da proposta de intervenção. É você destrinchar, é você ter a capacidade cognitiva de tirar o que tá dentro do seu cérebro e colocar no papel. Proposta de intervenção não é para você ficar contando história de 10 linhas, não, gente. Normalmente, quando você chega no parágrafo de conclusão, claro, aluno que segue o método RDZ, a sua conclusão vai ter ali 6 linhas para você escrever, meu amigo. Então, você precisa criar uma estratégia para fazer uma proposta de intervenção eficiente que cumpra os 5 elementos. Ok? Então, não é para falar de mais e nem para falar de menos, é para falar o que é necessário. E o que que é necessário? Quem irá resolver o problema? O que será feito para resolver esse problema? Como isso será feito? O detalhamento e a finalidade. E se o tema de redação for um tema positivo? Então, quem irá ampliar a minha tese? O que será feito para ampliar essa tese? Como isso será feito para ser ampliada? Quero 3 exemplos de ampliamento. E o porquê que eu quero ampliar essa minha tese? A proposta de intervenção, gente, isso aqui é um erro muito comum, é
falar das teses, ou seja, os seus argumentos. Tem muito aluno que chega na proposta de intervenção e começa a resolver o tema de redação. Eu tenho vontade de pegar esse aluno e dar um cocão nele. Dar um cocão nesse aluno. Aluno RDZ não faz isso. Porque se vocês fizerem, eu vou atrás de vocês. Que eu já falei isso com vocês, eu já berrei com vocês. Proposta de intervenção é para você falar das teses, falar dos argumentos, falar dos nossos clientes. Não é para defender, não é para você ficar resolvendo tema de redação, não, criatura. E aluno que resolve tema de redação na proposta de intervenção não sabe nada de projeto de texto. Não sabe nada de projeto de texto. Então acorda para a vida. Pensa aqui comigo, lá no seu projeto de texto. Na introdução, você não apresentou dois elementos a respeito do tema de redação? Sim, apresentei dois elementos. Nos parágrafos de desenvolvimento, você não argumenta a respeito desses dois desenvolvimentos? Sim, Glécia, eu argumento a respeito desses dois desenvolvimentos, sendo o desenvolvimento um trabalhado ou melhor, sendo a tese um trabalhada no desenvolvimento um e a tese 2 trabalhada no desenvolvimento 2. Perfeito. Por que de acha, então, lá na conclusão você quer enfiar o tema de redação e resolver o tema? Sendo que durante todo o seu texto você está falando das teses. Faz sentido para vocês? Então, por favor, anote isso bem grandão aí no seu caderno. Proposta de intervenção, ela é obrigatória na sua redação. É obrigatória. E a proposta de intervenção é para eu falar das teses, falar desses dois argumentos. Ou seja, eu preciso criar uma proposta de intervenção que vá resolver as minhas teses, ok? O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? Ideia de projeto de texto, tá, gente? Vocês precisam, então, responder esses 5 elementos para cada tese que aparece no seu texto. O nosso projeto de texto são de 2 teses, ok? Vocês já sabem disso. Vocês sempre colocam 2 teses na introdução, trabalham essas 2 teses nos parágrafos de desenvolvimento. Então, quando chega aqui no parágrafo de conclusão, você precisa trazer uma proposta de intervenção. Para cada tese, você precisa responder 5 elementos para você realmente garantir aí 200 pontos na competência. Sim, ok? Glécia, não tenho espaço. Me restaram somente 6 linhas. Eu não consigo fazer uma proposta de intervenção separada, sendo uma intervenção para tese 1, uma intervenção para tese 2. Como que eu faço nesse caso? É aí que vem a estrutura RDZ. Time RDZ faz uma única intervenção que resolve as 2 teses. Time RDZ faz uma única intervenção para resolver as 2 teses. Glécia, eu quero fazer a intervenção de forma separada. Eu posso? Pode, não tem problema, tá? Para você garantir 200 pontos na competência 5, pelo menos uma proposta de intervenção precisa estar completa. Como que o corretor vai saber se a minha proposta de intervenção está completa? Se você responder os 5 elementos obrigatórios. Quando você deixa de responder os 5 elementos obrigatórios, você será penalizado. Quando você deixa de responder os 5 elementos obrigatórios, você será penalizado. Ocorre também de você, mesmo respondendo os 5 elementos obrigatórios, ser penalizado quando você faz uma proposta de intervenção genérica, ok? Aluno RDZ não faz proposta de intervenção genérica. Então, vocês largam de preguiça, bora botar cérebro para pensar, tá, gente? Não é para fazer nada genérico aqui, não, pelo amor de Deus, tá? Então, ó. A nossa estrutura aqui na RDZ é o quê? Fazer uma única proposta de intervenção que resolva as 2 teses, que evidenciam aqui as 2 teses, por conta do nosso projeto de texto, ok? Então, recapitulando aqui para a cabecinha de vocês dar aquela explosão de conhecimento, para vocês chegarem naquela sensação de que, opa, entendi tudo. Então, vamos lá, ó. Toda redação, todo texto precisa de um parágrafo de conclusão. Esse parágrafo de conclusão é o nosso último parágrafo do texto, ok?
O que que você vai colocar nesse último parágrafo do seu texto? Você vai escrever o que você quiser? Não, não vai. Por quê? A competência 5 avalia exclusivamente a proposta de intervenção. A competência 5 avalia a proposta de intervenção. Logo, a sua conclusão precisa ter uma proposta de intervenção. A sua conclusão precisa ter uma proposta de intervenção. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Ok. Outro ponto. Essa proposta de intervenção, você irá falar exclusivamente das teses, ou seja, os seus argumentos, aqueles mesmos argumentos que você apresentou na introdução e desenvolveu nos parágrafos de desenvolvimento. Então, chegando aqui na conclusão, aquele momento de finalizar o texto, você precisa criar uma proposta de intervenção. Se o tema de redação é um tema negativo, a proposta de intervenção será para resolver. Então vamos lá. Tema de redação negativo. A proposta será para resolver, ok? Então a proposta de redação referente a um tema negativo será para resolver aquele problema. Até porque ele é ruim, a gente não quer que ele continue na sociedade. Faz sentido para vocês? Agora, se o tema de redação ele é positivo, faz sentido você querer resolver algo que é bom? Não. Você vai querer evidenciar. Você vai querer compartilhar, que mais pessoas possam vivenciar aquele tema de redação. Então, prestem atenção. Isso aqui é projeto de texto. Eu vejo muito aluno, muito professor ensinando isso aqui errado para vocês. Pega tema de redação positivo e o aluno faz uma tese negativa. Eu fico, o que que você tá arrumando? Você tá usando o quê? Então, ó, acorda pra vida. Tema de redação negativa a gente quer resolver. Agora, tema de redação positiva a gente não quer resolver. A gente quer o quê? Manter. A gente quer que mais pessoas tenham acesso a esses tópicos positivos. Logo, a minha proposta de intervenção para esse tema negativo é resolver. Eu quero que algo seja criado para impedir que mais pessoas sofram com esse tema de redação. E por que que eu tô falando de tema aqui, né? Vocês devem estar pensando, ah, você acabou de falar que é a tese. Por quê, gente? As suas duas teses, elas acompanham o tema de redação. As suas duas teses, elas acompanham o tema de redação. Então, se o tema de redação ele é negativo, as suas teses serão negativas. Logo, você quer resolver essas duas teses. Do mesmo modo, se o tema de redação é positivo, as suas duas teses serão positivas. E lá na proposta de intervenção, você quer evidenciar essas duas teses, ok? Perfeito, Glécia, já tô entendendo isso daqui. E aí, eu disse para vocês que tem 5 elementos obrigatórios que vocês precisam levar para o dia da prova. Não tem como ir para o dia da prova do Enem, não tem como ir para o dia da prova do seu concurso público sem ter isso aqui, ó, memorizado na cabeça de vocês. É para memorizar, não tem jeito. Repita isso aqui 300 mil vezes, se for necessário. E eu não tô brincando, gente. Só isso daqui, ó, te dá 200 pontos no seu texto. Imagina você deixar de entrar na faculdade, imagina você deixar de conseguir o seu cargo público porque você deixou de fazer uma proposta de intervenção completa. Então não dá mole, não dá vacilo, anote, repita 200 vezes. E todas as vezes que você for fazer a conclusão do seu texto, leia. Olha, reproduza. Não fica tentando adivinhar, não. Agora é o momento de memorizar. Agora é o momento de memorizar. Não fica tentando adivinhar. Eu fico vendo que muitos alunos tentam adivinhar. Gente, para com essa loucura, tá? Agora é o momento de memorizar. Quem irá fazer? Quem irá resolver? O que será feito? Como isso será feito? Detalhamento e finalidade. Perfeito? Memorizem, ok? Perfeito. Gente, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um bizu de prova. O que que é bizu de prova? É para facilitar o seu tempo de escrita. Porque lá no dia da prova do Enem, na prova do seu concurso público, você não tem tempo exclusivo no sentido de, minha prova tem dura, por exemplo, concurso público.
3 horas de prova. Prova do Enem, 5 horas de prova só para fazer redação? Não. Você tem outras disciplinas para fazer também. Então, isso aqui que eu vou te ensinar agora é para você ganhar tempo de prova, estratégia de prova, perfeito? O que que eu acabei de colocar aqui para vocês? Eu falei aqui para vocês o seguinte: isso aqui que é o bizu de prova. Tema de redação negativo, você terá duas teses negativas, porque a tese acompanha o tema. Faz sentido para vocês? Logo, você irá resolvê-la na proposta de intervenção. Tema de redação positivo, você vai colocar duas teses positivas, porque a tese acompanha o tema, e aí você vai evidenciar. O que que você precisa para fazer o rascunho de redação da proposta de intervenção? Você precisa saber os 5 elementos obrigatórios. Então, o que que eu faço no dia da prova e o que que eu vou indicar para vocês fazerem também no dia da prova de vocês? Vocês vão ler o tema de redação. Vão fazer a chuva de ideias. O que que é chuva de ideias? Escrever tudo que você sabe sobre o tema. Tudo que você sabe sobre o tema. Depois que você escreve tudo que você sabe sobre o tema, em 5 minutinhos, vocês vão selecionar duas teses, dois argumentos, dois clientes, dois pontos argumentativos. Sempre dois, 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 dois. Tá escutando aqui? Gleice, eu quero pôr três. Duas teses. Eu tô falando três? Não, então acorda. São duas, projeto de texto. Para de complicar o que não tá sendo complicado. Depois que você seleciona essas duas teses, escreva em qualquer espaço em branco da sua prova os 5 elementos obrigatórios. Já escreve lá quem irá fazer, ou quem irá resolver, ou agente, se você quiser, o que será feito, como será feito, detalhamento e finalidade. Já faça essas 5 perguntinhas. Por quê? Para você montar esse rascunho da conclusão, basta você ter o quê? As duas teses em mãos. Oh, que loucura! E aí você já selecionando os seus dois argumentos, né, que são suas duas teses, e respondendo aqui os 5 elementos obrigatórios, você já tem a certeza, você já tem certeza de que respondeu os 5 elementos e vai tirar 200 pontos na competência 5. Não deixe para fazer a proposta de intervenção na hora que depois que você fez a introdução, conclusão e vai começar o desenvolvimento, não. Aí você fica pensando o que que você vai colocar. Tem aluno que faz assim. Não faz o rascunho antes. E rascunho, gente, não é aquela primeira escrita do texto, não. Rascunho é isso aqui que eu tô mostrando para vocês em tela. Escrever assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, quem irá fazer, e escreve aqui na frente quem que vai resolver o problema. Faça esse rascunho. Para você fazer esse rascunho de redação aqui da proposta de intervenção, você só precisa dos argumentos. Você precisa só das teses. Você não precisa do parágrafo de desenvolvimento para fazer proposta de intervenção. Você não precisa do parágrafo de introdução para fazer proposta de intervenção. Você precisa das duas teses. Então, para você ganhar tempo de prova, assim que você selecionar suas duas teses, porque é você que escolhe, já monta aqui as 5 perguntinhas obrigatórias e já responde. Aí depois, você só vai montar o parágrafo de conclusão olhando aqui o seu rascunho de redação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? É para ganhar estratégia de prova. E você vai deixar para treinar isso aqui que horas? É lá no dia da prova? Lógico que não. Nos temas de redação da semana. Semana que vem não, amanhã. Eu já libero o tema de redação para vocês. Então você já vai colocar isso aqui em prática, porque é a prática que leva à perfeição, gente. Ou vocês querem fórmula mágica, mas vocês também não querem botar a mão na caneta e a bunda na cadeira. Aí fica difícil, né? A fada madrinha de vocês, ela vai surtar. Então presta atenção, o que que eu acabei de falar com vocês. Pegou o tema de redação, faça chuva de ideias, seleciona os dois argumentos. Selecionei a tese A, tese B. Beleza. Coloque as 5 perguntas obrigatórias do parágrafo de conclusão. Quem irá fazer, o que será feito, como será feito, detalhamento e finalidade. Olha para suas duas teses e já responda essas 5 perguntas. E aí você já tem um rascunho da sua conclusão. Você já tem certeza que você respondeu esses 5 elementos obrigatórios. Ok?
É assim que a gente faz bizu de prova. É assim que você ganha estratégia de prova. Juntos agora. Tema de redação. O tema é a importância da doação de sangue. Vou só ver se é esse aqui mesmo. Isso. Doação de sangue para a saúde pública brasileira. Então vamos simular prova. Chegou lá no dia da prova, esse é o tema de redação. Ok, tema de redação. O que que você tem que fazer? Passo a passo aqui, gente. Isso aqui você já tem que estar afiado na cabeça de vocês. Tem que estar afiado na cabeça de vocês. Então, esse é o tema de redação. Então, o que que você vai fazer aqui, primeiramente? Chuva de ideias. Ou seja, vocês vão escrever, então, aí, com suas próprias palavras, tudo que você sabe a respeito do tema. Faça perguntas para o tema, gente. Lá no meu Instagram, redaçãozinha, até colocar aqui, ó. Arroba redaçãozinha, eu tenho um vídeo que eu mostro para vocês 16 perguntas para fazer para o tema de redação, para destravar o seu processo aqui de chuva de ideias. Então segue lá o perfil. Lá tá, inclusive tem um sorteio de redação, tá, gente? Para vocês entrarem na turma social de redação, tá? Participem do sorteio. Então olha para esse tema de redação, faça chuva de ideias, escreva tudo que você sabe sobre esse tema. Bizu de prova. O tema tá pedindo para você falar sobre o quê? A importância da doação de sangue para a saúde pública brasileira. É um tema positivo. Opa, tema positivo. Glécia já tinha falado isso aqui. Então, tema positivo. Se o tema é positivo, eu tenho que selecionar duas teses positivas, que automaticamente vão me render proposta de intervenção positiva. Porque um acompanha o outro. Se o tema é positivo, minhas teses também precisam ser positivas. E a proposta de intervenção, ela será positiva. Não tem como ser ao contrário. Eu vejo o aluno escrever isso aqui ao contrário, não está desganar esse aluno. Vamos que eles tiram isso. Porque tem aluno que fala assim, ah, eu só sei fazer tema de redação se for um problema. Ó, que doideira é essa? Então você não sabe fazer redação. Te enganaram, você não sabe fazer nada. Então acorda para a vida, ainda dá tempo. Tema positivo. Então, a sua tese, ela tem que falar de qual que é a importância da doação de sangue para a saúde pública brasileira, ok? Para exemplificação aqui, vou trazer duas teses para a gente fazer a montagem aqui. Gente, mas que parte é essa? Fazer a montagem aqui desse parágrafo de conclusão. Vocês estão vendo isso aqui, né? A tese um que eu vou usar aqui com vocês é tese um, argumento um, tanto faz. Se você quiser chamar isso aqui até de alecrim dourado, você chama. Porque tem professor que fica surtado. Ai, o aluno fica chamando argumentos de tese. Gente, eu caguei. Se vocês quiserem chamar isso aqui de pindamonhangaba, vocês podem chamar. Não, não interessa. Eu quero é que vocês façam certo, tá? Então, a minha tese um vai ser: qual que é a importância da doação de sangue para a saúde pública brasileira? Fortalecer a solidariedade social. E a minha tese 2 vai ser garantir a manutenção dos estoques de sangue nos hemominas, tá? Então aqui a gente tem a minha tese um, meu argumento um, meu iaiá, meu ioiô um, meu alecrim dourado um. Que é aquilo que eu falei com vocês. Eu caguei pro nome que vocês dão. Eu quero é que vocês façam certo. E a minha tese 2, meu iaiá, meu ioiô 2, é esse aqui. Então, fortalecer a solidariedade social e garantir a manutenção dos estoques de sangue. Selecionei minhas duas teses. O que que eu já posso fazer aqui? O rascunho da minha proposta de intervenção, que é o que eu falei com vocês. Rascunho da conclusão. Rascunho da conclusão. Aí eu vou colocar as perguntinhas obrigatórias. Certo? Certo.
Aí eu vou colocar do jeitinho que eu faço na prova. Eu faço assim. Quem resolve o que será feito, como será feito, detalhe, finalidade. Isso aqui é o rascunho. Eu coloco desse jeitinho aqui. E aí, eu faço assim, bonitinho, né? Vocês podem ver que tá tudo muito lindo. E aí, eu vou criar esse rascunho de proposta de intervenção. Eu vou dar nome aos bois. Então, lembre sempre disso. Eu vou dar nome aos bois. O tema fala a importância da doação de sangue para a saúde pública brasileira. Então, ele está fazendo um recorte na área da saúde. Eu vou ficar quebrando cabeça aqui de quem irá resolver meu problema? Eu não, tem mais o que fazer. Então, eu já jogo aqui o Ministério da Saúde. Ai, Glécia, mas é tão clichê. Todo mundo vai colocar, ó, e é proibido? Quem que pôs essa lei aí? Vocês me mostram no código. Porque, gente, eu tô com a birra, eu tô com um ranço de professor que fica falando que não pode usar, que não sei o quê. Eles tiram informação do. Vocês sabem da onde, né? Eu quero ver um professor que vai me falar aqui que não pode usar o Ministério da Saúde na redação. Mas me mostra a lei. Eu quero a lei, que eu trabalho com leis. Que pra quem não sabe, eu sou advogada, né, gente? Então, pra mim, esse papinho de, eu acho que, ó, caguei porque você acha. A gente quer que o que funcione. Então, se o Temer ele faz um recorte na área da saúde, por que que eu não vou pôr no Ministério da Saúde? Ó, doideira é essa? Você tá entendendo? A Iglesias me deu branco. Nossa, eu nem lembrei de Ministério da Saúde. Bota governo federal, pode pôr, sem medo, tá? Para de temer. Aí eu venho aqui, beleza. Então, o Ministério da Saúde, ele precisa fazer alguma coisa para fortalecer a solidariedade e garantir a manutenção dos estoques de sangue. Então, o que que ele vai fazer? Aí eu venho aqui, ó. Ah, eu quero que ele crie campanhas de incentivo à doação de sangue. Ok, porque é o contrário do tema. O tema está falando que a gente precisa de doação de sangue. Se ele está pedindo para fazer isso, é porque, na prática, a galera não está doando sangue. Então, eu quero que ele crie campanhas de incentivo à doação de sangue. Biso de prova. Beleza. Aí eu tenho que olhar de novo aqui. Como isso será feito? Como assim o que que será feito? Como que será feita essas campanhas? É isso que você está respondendo. Beleza, então eu preciso criar uma estratégia para criar campanhas. Aí eu venho aqui, ó. Por meio de conscientização e de benefícios aos doadores. Então, nós vamos criar campanhas de conscientização e de benefício aos doadores, certo? Tô dando nome aos bois. O detalhamento, você lembra que eu falei com vocês no máximo três exemplos? E da onde saíram esses três exemplos? Do como será feito. Então, como que vai ser feita essas campanhas de conscientização e de benefício aos doadores? Que benefícios são esses, afinais? Afinal, né? Afinais é ótimo, né? Como que vai ser feito isso? Eu quero que você detalhe, me dê exemplos para eu visualizar no campo imaginário, para falar, não faz sentido. Na hora que eu te pensar nisso, essa é a ideia, tá? Então aqui eu coloquei isenção em concurso público. O outro que eu coloquei aqui, descontos em instituições e programas de reconhecimento com viés social. E a finalidade? Eu paro e penso, tá, mas por que que eu tô criando isso tudo? Por que que eu quero resolvendo? Por que que eu quero ampliar isso? Para que que eu tô querendo que o Ministério da Saúde faça campanhas por meio da conscientização de benefício aos doadores? Para que que eu quero que ele coloque a isenção em concurso público, desconto em instituições e programas de reconhecimento com viés social? Para fortalecer a solidariedade social e garantir a manutenção dos estoques de sangue, que são justamente as minhas teses. Lembra que eu falei com vocês? Finalidade: garantir as duas teses. E aqui eu faço a retomada das minhas teses, ok?
Isso aqui é o meu rascunho da conclusão. Então, eu já respondi as perguntas. Quem lê já fala, ok, já respondi meus 5 elementos obrigatórios da conclusão, agora eu já posso começar a escrever a minha redação sem medo. Porque eu já tenho elementos aqui suficiente na minha chuva de ideias, eu já selecionei meus 2 argumentos e minha conclusão está pronta. E para o aluno que sabe a estrutura completa de um texto dissertativo argumentativo, cara, ele escreve isso aqui em 40 minutos, com o pé nas costas, sem medo, escreve confiante. Porque ele já sabe o que que tem que ter em cada linha, em cada frase. É isso que eu ensino no meu curso para vocês, tá? E aí, a gente faz o que agora? Vocês pensam assim, ai, tá, e aí? E aí? E aí, a gente escreve o nosso parágrafo de conclusão, colocando ele tudo encaixadinho. Portanto, aí a gente monta ele aqui agora. O Ministério da Saúde, aí aqui é onde eu vou incrementar. Saúde, em parceria com hemocentros, deve promover campanhas. E aqui, gente, é sempre dando ordem, tá? Não vem com esse papinho de que deveria fazer. Não, a redação é sua, você que manda, você é a chefe. Então você vai falar que tem que fazer, deve fazer campanhas permanentes de incentivo à doação de sangue por meio de ações de conscientização e de benefícios aos doadores, como isenção em concursos públicos, é, descontos em, em instituições e programas de reconhecimento com viés social. Ponto final. Por quê? Senão a gente faz parágrafo frasal, né? E ninguém quer parágrafo frasal e nem frases longas aqui demais. Então vamos lá. Viés social. Assim, aí eu venho para minha finalidade. Será possível fortalecer, aí eu apresento meus 2 argumentos. A solidariedade, que é a minha tese 1, piedade social, universal, para não ficar toda hora social. Solidariedade social e garantir a manutenção dos estoques de sangue, dos estoques de sangue, preservando a saúde pública no país. E aí nós temos a nossa conclusão. Se sobrar espaço, você ainda pode finalizar. Assim, aí vai depender se sobrar a linha, tá, gente? Com medidas pontuais e gradativas, é possível, já foi, garantia do direito à saúde. Faz isso aqui. Tô que vai ficar repetitivo, porque na frase de cima eu já coloquei preservando a saúde pública no Brasil.
Os direitos fundamentais. Rural aqui, os direitos fundamentais. Cada cidadão. Beleza. Então, aqui a gente tem a conclusão. Então, só aqui para fazer a analogia de cores para vocês. Então, eu coloco o conectivo aqui para iniciar o meu parágrafo de conclusão. Então, tem que ter a marcação de parágrafo, tá, gente? Sem preguiça, por meio de também conectivo para ligar uma frase na outra. Como para iniciar aqui a parte dos exemplos. O assim. Ah, eu coloquei assim duas vezes. Destarte. E o destaque. Tá, e aqui. O que tá verdinho, de verdinho aí são os conectivos, os articuladores aí para dar coesão e coerência para o texto, tá? Então, o que que eu vim fazer? Eu peguei o que já estava respondido aqui e joguei dentro do parágrafo, tá? Então, o Ministério da Saúde é o meu agente de intervenção, é ele que vai resolver o problema. Quando eu falo aqui em parceria com o Hemocentros, aqui encaixa como um primeiro detalhamento, tá? Quer pôr uma cor aqui que não vai ficar tão. Tá, um pouquinho vermelho. Em parceria com a Hemocentros vai ser um detalhamento. Quando eu falo que deve promover campanhas permanentes de incentivo à adoção, é o que será feito, tá? Como que isso será feito? Por meio de ações de conscientização e benefício aos doadores. Então, aqui eu vou colocar outra corzinha. Deixa eu pegar mais cores aqui, né? Então, aqui de roxinho, ações de conscientização e benefício aos doadores. Como? Aí aqui eu venho, ó, colocando o detalhamento. Três exemplos. Isenção em concursos públicos, desconto em instituições e programas de reconhecimento com viés universal. Assim, será possível fortalecer, então, essa parte aqui, ó, é a minha finalidade. E a minha finalidade é quando eu apresento a vocês e apresento ao corretor as minhas duas teses. Então, eu deixo claro para o corretor que eu estou resolvendo as minhas duas teses dentro de uma única proposta de intervenção. E aí, essa última frase aqui, ela é optativa, né? Caso sobre linhas, vocês podem colocar essa frase aí, optativa, tá? Mas poderia aqui perfeitamente ter encerrado o parágrafo aqui, tá? Não tem problema, ok? Mas se quiser, pode manter essa frase aí sem problema algum. E aí, a gente tem a nossa proposta de intervenção. O que que vocês não podem ficar fazendo? Empolgar demais aqui na proposta de intervenção. Fazer uma proposta de intervenção de 10 linhas. Escrevendo aqui mais de dois agentes. Tem gente que coloca o Ministério da Saúde, mais o Ministério da Educação, mais o Ministério do Desenvolvimento, e vai colocando uma caralhada de ministérios, achando que tá arrasando. Mas assim, se vocês não responderem os cinco elementos, gente. Não faz sentido nenhum se você ficar enchendo linguiça aqui na proposta de intervenção. Então, por isso que é muito importante vocês memorizarem isso daqui, ó. Para a aula de hoje, se vocês memorizarem os cinco elementos da conclusão, vocês já saíram aqui na frente de, ó, muitos alunos. E é obrigatório, gente. Não adianta vocês inventar moda. Ai, vou dar um migué. Tem aluno que pensa assim, né? Ai, não vou fazer uma proposta de intervenção, mas o corretor vai deixar passar. Não vai, você vai tirar zero. Não vai, não existe essa de dar migué para corretor. Então, você tem que memorizar os cinco elementos obrigatórios. Você tem que entender que redação negativa, as teses são negativas, e lá na proposta de intervenção vocês vão resolver esse problema. E que uma redação positiva, os argumentos serão positivos, e na proposta de intervenção vocês vão evidenciar. Igual o exemplo que eu coloquei aqui, o nosso tema é um tema positivo, a questão da doação de sangue. Logo, as minhas teses também precisam ser positivas. E, consequentemente, a minha proposta de intervenção é o quê? Para ampliar. Eu quero incentivar mais pessoas a irem doar sangue. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou obrigar as pessoas a doarem sangue? Nem todo mundo quer ter uma agulha enfiada no braço. Ai, Gleice, mas tinha que ter uma lei. Pô, tudo é lei pra vocês? Tudo é lei, gente. Mas, pô, não. Pensa só, o que que te motivaria a ir realmente a doar sangue? Se você visse, se você percebesse.
que você está em vantagem. Então, quando viram para uma pessoa e falam, ó, se você doar sangue e você ganha uma carteirinha de doador de sangue, você ganha isenção em todos os concursos públicos. Ó, concurseiro, meu filho, vai estar agarradíssimo lá. Pô, se você realmente for doador de sangue e ganhar uma carteirinha, existem instituições que nós temos convênio que você ganha desconto. Opa, quero, por que não? Ó, ganhar desconto em passagem aérea por ser doador de sangue, ah, só uma agulhada, entende? Você muda o viés, que é justamente essa ideia aqui, ó, da conscientização. Vocês entendem agora a ideia da conscientização? Ah, mas é uma conscientização forçada. Azar. O resultado que eu quero é aumentar o quê? O número de doador de sangue. Eu quero que os estoques fiquem lotados, cheio de sangue lá, tudo derramando para as paredes abaixo. E automaticamente vai fortalecer a solidariedade social. Por quê? Para além de doar sangue, lá dentro dos hemocentros, vai ter essas campanhas de conscientização. Panfletos falando da importância. E aí, de tanto que você vai batendo naquela tecla, a pessoa ela cria essa consciência, mesmo que de forma involuntária. Ok? E garantir essa solidariedade aqui, ou melhor, e programas de reconhecimento com viés universal. Então, tornar isso universal em todos os estados, no país inteiro, quiçá no mundo. Mas a gente começa devagarzinho, devagarzinho, até realmente alcançar o extraordinário aqui, ok? E olha só, não escrevi nada de mais e nada de menos, eu escrevi aquilo que é necessário para eu garantir 200 pontos, ok? Então, olha para a sua proposta de intervenção das redações que você já fez. Vê se tá dentro disso daqui. Se tiver um trem nada a ver, já liga o alerta. Já liga o alerta, porque a sua prova tá chegando. Então, realmente, encare a sua prova como se fosse um negócio, como se fosse um trabalho. Busque sempre aperfeiçoar para você melhorar e realmente conseguir tirar uma nota alta. Não é difícil tirar 200 pontos na competência 5, tá, gente? Não é difícil. Desde que você entenda esse passo a passo, memorize e treine, ok? Beijo na alma, me seguem lá nas redes sociais. Bora que bora e lembrem-se sempre, só não pode parar.